Olá pessoal, tudo bem? Gilberto Advogado, mais um vídeo no nosso canal. Antes de tudo, quero que você se inscreva nesse canal, compartilhe esse vídeo aí com quem precisa escutar essa informação. Aqui no nosso canal eu trago dúvidas que são geradas pela nossa atuação como advogado, no nosso escritório. Eu transformo elas em vídeo para poder auxiliar aqueles que mais precisam, tá? Que carecem de informações de direito previdenciário. E também siga a gente lá no nosso Instagram. Eu quero que você veja esta matéria que eu vou colocar na tela aqui. TCU encontra 80 milhões de erros nos cadastros das aposentadorias do INSS. Falhas podem diminuir valor ou impedir concessão do benefício. INSS diz que faz trabalho contínuo de qualificação. Vamos lá. Pessoal, não é de hoje que a gente encontra, quando nós vamos tratar das aposentadorias, quando nós vamos tratar de benefícios, seja um auxílio acidente, um auxílio doença, uma aposentadoria por invalidez ou uma pensão por morte, por exemplo, que é uma das mais comuns mais comuns que eu vejo, por conta de que o falecido, no curso do contrato de trabalho dele, enquanto ele estava trabalhando, ele venha sofrer aí algum evento que leva à morte, aí ele não se prepara ali na questão previdenciária e acaba sempre surgindo erros. Esses dados que foram divulgados pelo TCU, tá, Tribunal de Contas da União, eles vêm colocar para nós esses dados de uma informação muito relevante. Embora nós estejamos aí vivendo na era digital, todas as coisas estão sendo informatizadas, o grande problema que nós encontramos é que sempre vai haver erro no INSS, querendo nós ou não. O INSS ele pode até ter um esforço ali contínuo de fazer melhorias dentro do seu sistema informatizado, mas a bem da verdade é que sempre vai depender de um ser humano atrás de um computador para poder fazer esses lançamentos, tá? Seja dentro da agência do INSS ou fora dela, ou através das declarações, né, que as empresas elas fazem através dos seus escritórios de contabilidade ou o próprio segurado também, né, individualmente. O que acontece? Esses dados eles são constantes no CNIS, né, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é o documento responsável, basicamente aí tem mais de 30 anos esse documento, e ele consta ali todo o histórico contributivo da pessoa. É normal quando você chega no escritório do advogado, ele pergunta se você tem o CNIS, porque o CNIS, quando vamos tratar de um caso previdenciário, é o documento pelo qual é como se fosse um exame de imagem, tá? Eu costumo dizer isso para as pessoas, tá? Uma tomografia, um raio-x, quando chegam aqui, porque você não vai no médico e você não vai tomar um medicamento que ele te receitar sem antes existir um exame prévio, seja ali um exame clínico que ele vai fazer, ou seja um pedido que ele faça de uma ressonância, um raio-x, um exame externo do escritório, do consultório dele. Você vai ter que trazer esse documento para o advogado, ou a gente vai fazer o acesso via Meu INSS, que é a coisa mais fácil que tem, para poder saber dessa documentação e a gente traçar ali o seu caminho jurídico, né, para a gente poder tentar ver o que dá para ser feito, né, a viabilidade. Então, é muito comum a gente encontrar erro no CNIS. Geralmente, esses erros eles estão atrelados a, por exemplo, a empresa que deixa de recolher contribuições previdenciárias do empregado. Aí o empregado ele tem que depender, por exemplo, de um processo trabalhista. Aí no curso da vida dele, ele nunca entrou com esse processo trabalhista, deixou aí passar em branco, perdeu o prazo, perdeu o direito, decaiu, caducou. E aí lá na frente, quando ele for pedir aposentadoria, a conta vai chegar para ele, porque ele não conseguiu fazer aquilo. Eu consigo fazer a complementação, por exemplo, da minha contribuição que eu não fiz lá atrás? E isso é uma pergunta bem recorrente. Isso eu sempre respondo do seguinte, né? Depende quanto dinheiro você quer gastar, quanto quer investir, se é viável a partir disso gastar esse dinheiro, tá? Porque compensaria, no meu entendimento, na maioria das vezes, você contribuir um pouco mais do que você deixar aquilo ali
a ser pago ou complementado, mas isso depende de uma avaliação bem criteriosa, tá? A gente não pode falar se compensa ou não sem antes ver a documentação. Pois bem, e aí vem essa matéria, está circulando aí na internet, que o Tribunal de Contas da União identificou 80 milhões de erros no CNIS, tá? Então nós temos aí vários erros dentro do Cadastro Nacional de Informações Sociais dos Segurados que impedem ele de conseguir o benefício, tá? Quem aqui já necessitou, por exemplo, de um auxílio-doença, tá? Há pouco tempo aí nós tivemos o retorno dos médicos, dos peritos nas agências do INSS, nós vamos fazer um outro vídeo a respeito disso mais para frente. Quem necessitou, e aí no dia seguinte nós temos lá dentro do cadastro do meu INSS um cumprimento de exigência, algum documento que faltou. Este documento que faltou, a partir do momento que o médico fez ali a sua avaliação, a sua perícia, ele vai para o servidor e o servidor ele vai casar aquelas informações com as informações que estão dentro do seu cadastro do INSS. E às vezes, e na verdade muitas das vezes, esse cadastro está com erro, tá? Os mais comuns que eu falei é deixar de contribuir, o empregador deixar de contribuir ali, fazer o recolhimento para o empregado na folha de pagamento, e isso acaba gerando ali uma dor de cabeça lá na frente. Muitos destes erros que nós pegamos aqui, antes de você solicitar, e aqui novamente, a cada vídeo que eu faço eu sempre deixo o meu apelo para que você procure sempre um profissional de sua confiança. Tá? Pelo simples fato do seguinte, pessoal, o INSS é uma autarquia, tá? Esse é um termo técnico dele, né, do que ele é uma autarquia, e essa autarquia ela mesmo julga aquilo que é trazido para ela quando você faz algum requerimento. Então é uma parte da administração pública que você leva a conhecimento dela um pedido seu e ele vai julgar a partir daquilo ali. Então, muitas das vezes, quando a gente tem uma agência, dependendo da agência que você for atendido, nós temos bons servidores, maus servidores, boas agências, péssimas agências, tá, do INSS. Tem servidores que ajudam você ali, mas a gente sabe que na prática é muito difícil isso acontecer. Por quê? No meu entendimento como advogado, você tendo ali um órgão que vai apreciar e julgar o seu pedido, né, o mesmo que vai te ajudar e ele vai analisar e julgar o seu pedido, não faz sentido você não estar assistido por um profissional que saiba o que está fazendo ali, tá? Então é o seguinte, eu sempre deixo meu apelo nos vídeos, procure um profissional de sua confiança para que ele te ajude nisso. Qual que é a vantagem disso? A vantagem é que você pode aumentar a sua renda, tá? A sua renda mensal, quer dizer, às vezes um recolhimento a menor pode te dar lá na frente um valor de aposentadoria menor. Então, isso pode aumentar o seu salário mensal de aposentadoria, pode encurtar o tempo dessa espera da aposentadoria, porque às vezes você pede e vai ficar ali, o INSS vai ficar fazendo solicitações, aí você pede documento, aí o documento não volta, a solicitação não vem, demora pra caramba isso. Tem casos aqui no escritório, por exemplo, que há pedidos, né, que demoraram 2 anos para ter um despacho. Tá? Eu acredito que há lugares no Brasil que demoram muito mais que isso para ter um despacho do INSS para falar se você tem direito ou não àquilo. Tá? Isso sem contar aí as questões de recursos administrativos, que eu acho um desperdício de tempo, tá? Porque isso aí demora uma eternidade. Mas isso pode aumentar a sua renda, pode diminuir o seu tempo e pode te ajudar, inclusive, a entender algumas situações que aconteceram lá atrás e, se você tiver em tempo, até reparar esse direito, por exemplo, o direito trabalhista. Tá? Isso pode te ajudar, porque às vezes tem pessoas, empregados, que nem sabem o que está sendo recolhido ali. Às vezes consta na folha de pagamento ali o valor que foi recolhido, né? Mas às vezes a empresa nem está fazendo esse pagamento. Tá? Às vezes acontecem situações o seguinte, que é muito comum isso com o empregado doméstico, né? Nós tivemos aí
as alterações das leis trabalhistas, né, quanto à questão de empregado doméstico, mas o empregado doméstico, por exemplo, ele é muito comum, a gente recebe aqui no escritório, que a pessoa contrata ele, mas não assina a carteira, não registra a carteira, mas compra um talão de GPS, né, aquele talãozinho laranja do INSS, para recolher como autônomo. E aí ele tem o salário dele sem o registro e paga como autônomo, sendo que a situação é totalmente ao contrário, tá? A situação é outra questão jurídica que tem que ser resolvida. Então, no meu entendimento, esses 3 pontos são essenciais para que você entenda o porquê de contratar um advogado especialista na matéria, tá? Para você conseguir encurtar o tempo. Outra coisa muito importante, tá? E para a gente fechar aqui, destes erros do CNIS, o que acontece? O INSS, quando ele vai conceder algum benefício, ele tem que fazer um cálculo em cima disso para poder saber o quanto que ele vai te pagar. Muitas das vezes, pelos erros de recolhimentos de salário, tá? Isso também aqui a gente já pegou, a pessoa tinha o tempo de contribuição redondinho, tinha todos os salários ali contabilizados, só que tinha um problema na numeração desses salários, no numerário, né? Qual que era o problema? Quando o INSS ele foi, tá? Aí já não é o erro do recolhimento, mas sim da contabilização do próprio INSS, que também nós temos essa outra parte. Esse numerário ele estava errado, tá? No lugar de constar, por exemplo, o salário dele ali, que era 3, 4 mil reais, o que o INSS fez? Ele constou simplesmente ali um salário mínimo. E o que aconteceu? Na época foi levado em consideração a média salarial dos 80% maiores salários, corrige ali monetariamente para poder chegar no cálculo. E foi feito um cálculo que deu um prejuízo financeiro mensal para ele, né? Que já foi concedida a aposentadoria, tremendo. Então a gente precisou aí mover uma ação, ajuizar uma ação, para que a gente pudesse aí reconhecer esse período que foi contabilizado o numerário errado pelo próprio INSS. Então o problema é muito mais embaixo do que a gente pensa, tá? E por quê? Porque a grande questão é por que a gente ainda teima de buscar ajuda nesse sentido, tá? Acontece que muitos desses benefícios, desses 80 milhões de erros que foram colocados aqui pelo Tribunal de Contas da União, são erros bobos, são erros que podem ser consertados muito mais rápido do que a gente pensa, só que eles empacam a máquina pública, né, a administração pública, para poder resolver isso de uma maneira mais rápida. Tá? Então sempre fica aqui meu apelo para você conseguir aí buscar um profissional de sua confiança. O importante, se identificado este erro dentro do seu CNIS, dentro do seu histórico contributivo, imediatamente você tem que pedir a retificação disso e não dormir no ponto. Tá? Não dormir no ponto, porque uma máxima no direito que nós temos é que o direito não socorre aqueles que dormem. Se você deixar isso ao vento, há muito tempo isso aí, talvez você não consiga rever este ato público, né, que é um ato público que o INSS faz, para poder consertar isso para você. E aí lá na frente, isso vai acabar acarretando para você uma impossibilidade de rever esses valores. Veja como o assunto é muito mais sério do que a gente pensa, tá? Basicamente, você contribui com uma vida para receber no final dela, praticamente, aquilo que você trabalhou e suou toda a sua vida ali, né? Então, no mínimo, você tem que fazer jus àquilo que é correto para você, tá certo? Pessoal, eu agradeço, um grande abraço e até a próxima.